Eu estou olhando aqui os nossos brinquedos, os brinquedos de gente grande aqui da TV Gazeta. Isso aqui é um brinquedo, porque aqui atrás de mim não tem nada. O que você está vendo aí não existe. É chamado Chroma Key. Isso me transporta agora para a matéria que você vai ver. Nós temos um exemplo do que seria o aprovado pela norma de brinquedo. E nós temos um exemplo ali naquele panda, né? Aqui nesse panda. Isso, do que seria uma não conformidade. Nós vamos falar de brinquedos assassinos. Topa? Como é seu nome? Paula. Aula. Vitória. Vitória. Alexandre. Alexandre. Beatriz. Beatriz. Como é que eles chamam você de quê? Mabi. Mabi. Por quê? É porque é Maria Beatriz, aí junto vira Mabi. Mabi. Que ano você está? Estou no quarto de jornalismo. Terceiro Rádio TV. Segundo Rádio TV. Segundo Rádio TV. Terceiro jornalismo. Terceiro jornalismo. Vocês já sabem para onde vão? Já. Esse fragmento também foi reprovado no teste de pontas cortantes, é isso? Isso, é um componente que é uma parte pequena, é uma ponta aguda e também uma borda cortante, que pode cortar a pele da criança. Então, perigosíssima. Perigosíssimo. Está com medo dos assassinos? É? Vai com eles, não venha comigo não. Vocês vão entender essa história de trazer passado para o presente. E vocês tiveram alguma situação um pouco perigosa quando crianças, com algum tipo de brinquedo que causou talvez algum dano, machucou ou engoliu? Eu tive, não colocou, eu fui parar no médico, mas não colocou minha vida em risco, assim. Eu devia ter uns 3, 4 anos, acho que até um pouco menos que isso. Que eu e meu irmão, a gente brincava muito com uns bonequinhos e às vezes soltavam umas partes. E eu coloquei uma no nariz. Eu não lembro se foi a mão, se foi o chapéu, o que que foi. Mas eu lembro que foi fundo e aí eu tive que ir pro pronto-socorro porque não conseguia tirar. E aí teve que puxar com pinça. E minha mãe conta que eu ficava gritando que a mulher estava me apertando, mas precisava me segurar, né? Porque criança eu não queria que as pessoas me segurassem. E aí eu ficava, ai, ela tá me apertando, tentando tirar o maldito negócio do meu nariz. A ideia também, né, gente? E você, para não ser iludido com produtos falsificados, e muitas vezes, e na maioria das vezes muito perigosos, vai conhecer qual é a trajetória da avaliação da qualidade de um brinquedo. Eu estou aqui na Falcon Bauer, que é um laboratório especializado e um centro tecnológico de controle de qualidade que vai avaliar esse tipo de produto. Vem comigo. Você testa brinquedos em que tipo de atitude, vamos dizer assim? Esse daqui, você pode ver que está rasgado aqui, então a gente foi verificar o enchimento dele, né? Que é isso aqui? É isso daí. Que então, tem umas bolinhas aqui dentro. Isso, nós temos um exemplo do que seria o aprovado pela norma de brinquedo. E nós temos um exemplo ali naquele panda, né? Aqui nesse panda. Do que seria uma não conformidade. Só que esse aqui, porque já tá tudo, ele está solto, né? Ele não está dentro de uma costura. Esse, tá vendo, irmão? Esse aqui vem dentro do saquinho as bolinhas, que é o enchimento. E esse enchimento está solto dentro da barriga do... O que acarreta um risco da criança rasgar e ingestão. Engolir. Isso. E quais são os acidentes mais comuns? Ingestão. Ingestão. Então, quando você pega um carrinho desse e faz teste nele, o que você procura? Esse daqui a gente visa mais a parte mecânica do produto, né? Como esse carrinho, por exemplo, é um carrinho importado, tá? Esse carrinho a gente adquiriu no mercado informal. Então a gente... O que você chama de mercado informal? Ambulante, camelô. Camelô. Né? Então, como esse carrinho, por exemplo, além da parte toxicológica que é submetida a esse produto, a gente faz a parte mecânica também. Como é que faz a parte toxicológica? A gente fragmenta
A gente fragmenta essa peça. Vamos tá? dizer, faz isso. Isso. Você vê que esse carrinho ele sofreu uma pintura, tá certo? É. Então ele é fragmentado, tá? A gente prepara uma solução simulante ao ácido clorídrico do estômago e a gente faz uma extração para ver se ele tem metais pesados. Eu acho legal, interessante também perguntar para eles como que eles escolhem esses brinquedos, né? Qual é o critério de escolha? Por exemplo, eles vão no camelô, vão na loja, vão aonde, por exemplo? Esse carrinho que tá aqui, ele falou que é de Foi de camelô, é de né? camelô. Esse aqui. Esse produto a gente faz o ruído, né? A gente visa principalmente o barulho desse produto, tá? Porque ele faz muito barulho? Aperta para você ver. Faz. Ouvido. Né? Então, Eu jogaria pela janela. a gente vai verificar o barulho desse produto. Nesse momento. Até quantos decibéis é permitido ou não, é isso? Exatamente. Vamos ver? Vamos ver? Ó. Aqui, vem comigo, Oswaldo. Ó, beleza. Luciano. Vamos lá. Aqui é o laboratório de som. Aqui é a câmara acústica, né? Aqui é a câmara acústica onde a gente faz a verificação do ruído em brinquedo. Então toma. Faz como se fosse normal, eu fico só assistindo. Aí você mede isso Isso, a 50 centímetros, tá vendo? Ó, do brinquedo. microfone no brinquedo. Esse é o microfone. Isso. E você fica a 50 centímetros. Tá? E aí? Você vai apertar o assassino. Vou apertar 10 apertões, tá? É, vai. O limite estabelecido é de 85 decibéis, tá? E está saindo de quanto aqui? De zero? Aqui vai estar saindo do ruído de fundo, que a gente está conversando agora, está mais ou menos 60 decibéis. Assassine-se. Vamos lá. K. 87,4. 87,4 decibéis. E daí? Ele está 2 decibéis acima do limite estabelecido. E o Tá? quê? Esse produto está reprovado no ruído. Sim. Esse produto está... E agora me diz uma coisa, Oswaldo. Ele foi adquirido aonde? Camelô? Esse produto é adquirido no camelô e ele não é certificado. É um produto que não é regulamentado pelo Inmetro. Alguém fabrica em qualquer lugar. Exatamente. É isso. Ou é importado? É um produto que entrou clandestinamente, vamos dizer assim. Tá? Ele deveria fazer mais barulho. É porque ela quis proteger o brinquedo. Quer ver? Vamos lá comigo mesmo. Isso. Aqui, ó. Ah, sapinho, comigo você não se mete não, você vai ver. Aí, ó. Pode. Posso ir? Pode ir. ...94. Ah, você está protegendo o camelô, ele é teu primo, não? Não. Não, sou contra também. Tá bom. Isso é um dos ensaios que a gente faz, né? Isso prejudica a audição da criança, Sim, isso? com certeza. O que você faz? Eu vou pegar e vou tracionar, tá vendo? Ele está registrando, já soltou. Vamos ver quanto Você que ia aguentou? tracionar? Ia. 25 newtons, dá 2 quilos mais ou menos. Ele tem que aguentar 7 quilos. Conta Quer dizer, muito, né, você nem tracionou. Nem tracionei. Vem ver aqui, Lemão, olha. Aqui eu tracionei 78, tá vendo? Deixa eu zerar. Vamos zerar. Legal. Eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo? E você vai ver ali uma... Deixa eu tirar o máximo e vou zerar. Aí pode puxar. Ó. Eu fiz uma força de... Chegou, acho que é o 100. Chegou a 103. Isso aqui deveria... Aguentar 7 quilos. Que dá quanto aqui? 69. 69. Ele aguentou 25. 25 já soltou. Então não presta. Não presta. Pronto. Quebrei. Você tem que fazer isso para dar atenção à segurança dos seus filhos. Se você comprar qualquer bugiganga dessa sem saber, sem ter o selo, né, Marcos? Tem que ter um selo que o Inmetro fornece, que foi testado aqui no Instituto Falcon Bauer. A criança já tem a natural dela pegar e pôr na boca, eu acho, né? Então os pais não têm muita educação sobre isso às vezes. E não tem como se controlar também 24 horas por dia, né? Você vai ficar ali cuidando do que a criança vai fazer.
esse aparelhinho aqui, ele simula a mandíbula de uma criança. Ah, que interessante. Então nós fazemos mordida, ensaio. Então vamos de fazer. mordida. Então a criança pode pegar esse bonequinho, botar na boca e morder. Isso, então Ele não pode... vamos pegar aqui essa parte do braço dele aqui. Olha lá o bonequinho mexendo já. O neném está mordendo. O neném não, a criança. Imagine, né, para morder. Quanto tem aí? Eu tenho que chegar nos 455. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Não. Nada. Aguentou. O Zulão aguentou. Tá vendo? O braço Ele tá ficou aqui. um pouco marcado só, né? Ficou um pouco marcado. Dá para você ver, alemão? Aqui, ó, um sulcozinho, mas também... O ruim é se esse braço tivesse saído. Porque... Né? Mas mesmo eu fazendo força aqui, o braço está preso. Quer dizer, é um brinquedo que está aprovado. Tá, só que... Contra a mordida. Contra a mordida, tá? Porque, deixa eu pegar um cilindro que ele simula a traqueia de uma criança, abaixo de 3 anos. Cadê? Coloca o coisa aqui dentro. Isso. É que ele tem um imã aí. Eu coloco de cabeça para baixo? Pode pôr. Tá vendo, ó? Então, esse produto, ele já é uma parte pequena. Então, ele tem que ir uma rotulagem de advertência sobre partes pequenas. Ok. Interessante isso. E é interessante que, apesar de ter tablet, de ter smartphone, as crianças ainda vão querer um brinquedo que é tradicional. Uma bicicleta, alguma coisa que vai querer tirar elas daquilo que é tão moderno e tão novo ainda. É, a própria motoca, né? Motoca eu usei quando era criança e ainda vejo criança usar ainda hoje. O que é essa escada aí, esse triciclo aqui? Vem comigo. Hein? Vai lá, Luciana. Essa escada, ela é para fazer impacto em brinquedos com rodas, tá? Então, tudo que é carrinho... Você joga na escada? Joga na escada. Assim? Eu vou me divertir aqui. Você não quer... Tem emprego para mim, não? Mesma amostra. Pega a mesma. A mesma? E joga em posições diferentes, tá? Agora joga assim. E ela não pode o quê? Soltar partes. Não pode soltar nada? Nada. Nem, de repente, quebra esse plástico e dá uma ponta aguda também, então não pode. É verdade. Isso aqui, ó, não pode quebrar. Não pode, é isso. Não pode gerar nenhum risco ou de engolir ou de cortar a criança, né? Acho que só falta mais uma. Nessa são 4 vezes? 4, isso. E ó, nessa posição agora? Nós já fizemos. E aí? Passou? Passou. Quer dizer, está aprovado, independente de quem tenha fabricado, é isso? Isso. Eu acho que fica mais próximo dos nossos... E do lado abordou isso também, acho que seria um pouco... Acho que faltou um pouquinho, a gente dava para complementar. Ver como tudo isso chega nos pais. Nos pais mesmo. Ver se isso tem algum resultado, né? Não adianta ele ficar fazendo um monte de teste e depois o pai nem prestar atenção nisso. Acho que seria legal a gente pegar na loja, ver se eles organizam isso nas prateleiras, né? De um jeito específico, nessa classificação. Que fica mais fácil para o pai e para a mãe achar, né? Eu nunca reparei se é só para cá menino, para cá menina, ou se tem de 0 a 3 anos ali. Olha, eu acho que mais. tem, por exemplo, separado que eu tenha reparado mesmo é para neném, que você vê que tem uma parte separada mesmo, que são os brinquedinhos aqueles que você aperta o botãozinho, de encaixar. De encaixar. Esses eu acho que ficam um pouco separados. Agora, essa questão de idade, eu não sei realmente se fica. E não adianta a criança, é porque eu quero isso, o pai acaba cedendo. E aí acaba causando prejuízos maiores. Eu acho que a questão maior é aproximar mais da nossa realidade mesmo. Para se vender brinquedos no Brasil, é obrigatório ter a certificação que a gente, visualmente falando, identifica naquele selo.
de segurança que vai na embalagem. E tablet, essas coisas, vocês fazem esses testes? Para dar classificado como brinquedo, tem aquela questão de idade, né? A norma fala que é assim. Também existe essa discussão que é o que é brinquedo e o que não é brinquedo. O senhor vai marcar 3 segundos de exposição de chama e eu vou tirar e o senhor vai continuar cronometrando por 5 segundos. Peraí, você vai pôr e eu pico aqui ou eu pico aqui e você põe? Eu coloco e o senhor pica. Então vai. 1, 2 e já. Pode cronometrar. 3 segundos. 3 segundos. Esse brinquedo não teve combustão instantânea. Na exposição da chama, ele aguentou. Ela aguentou. Então, pode ser aprovado? Pode ser aprovado. Nessa circunstância? Sim, no fogo ele está aprovado, ela atende os critérios. Isso aqui é uma sonda, a gente chama isso de sonda. Isso aqui é uma sonda que simula o dedo de uma criança inferior a 3 anos. Isso aqui é uma sonda para criança superior a 3 anos, de 3 a 8 anos. São os dedos? Simula os dedos. Essa sonda aqui, então, exatamente. Faz papel de dedo? Isso, o dedo de uma criança. E aí, como é que a gente usa ela? Você vê que nenhuma... Esse brinquedo... Não entra o dedo aqui, é isso? Tem uma proteção na corrente que nenhuma parte dela, esse dedo é acessível, pode ver. Aqui dentro, não é? Não entra. A gente podia ver na loja, mesmo como a gente tinha pensado a segunda marcação mesmo, né? De ir na loja e perguntar para o pai mesmo se ele realmente vai lá verificar se não vai, se realmente não tem algum espaço que não vai entrar o dedinho da criança, que pode cortar, pode quebrar. Eu acho que por mais cuidadosos que os pais sejam, acho que eles não vão pensar nisso, né? Deixa eu ver se o dedo do meu filho cabe. Se o filho vai gostar do brinquedo, não pensa, será que vai machucar? Será que ele pode se arranhar, machucar o dedo? O que é isso aqui? Aí são fantasias. E o que teste vocês fazem na fantasia? Fantasias, nós verificamos a inflamabilidade, que é um teste muito importante aí para esse tipo de produto. E a máscara, é que esse não veio a máscara, mas a máscara também a gente verifica furo de ventilação. Furo? De ventilação da máscara. E aí eu vou verificar esse cordão aqui também, ó. Se ele der maior que 30 centímetros, ele tem que ir a frase de advertência. Por quê? Porque é o mesmo caso, a criança pode se... Mas isso aqui não é para criança, é? É comercializado para criança. E isso aqui também? Também. Máscara? Máscara. Posso abrir? Pode. E aí? Deixa eu mostrar. Pode mostrar, toma. Aqui, ó, o furo de ventilação que eu falei pra você, ó, é o do nariz, porque tem que ter algum furo. Então, quando a luz acende, quer dizer que é perigoso para a criança, então, que isso pode perfurar, né? Você pega a embalagem do brinquedo que você comprou para o seu filho, tem que ter esse selo, que é o símbolo da faixa etária, vai de 0 a 3 anos, e uma advertência. Não recomendável para menores de 3 anos, por conter partes pequenas que podem ser engolidas.
e o selo do Inmetro. Esses 2 selos são os selos de garantia. Não custa nada você, quando comprar um brinquedo, olhar na embalagem se tem isso. Se não tiver isso, não compra não. Porque não foi testado, você pode ter um acidente até fatal com seu filho. E aí quando dá problema, eles tiram tudo do mercado ou vão fazer teste de novo para ver que já estava com o selo? E aí? Bonecos ou brinquedos assassinos. Ficou com medo, não? Não, quando eu fiquei sabendo do tema, eu fiquei um pouco com medo, assim, um pouco receosa, mas... Vamos assistir o que vocês viram por aí, porque o que o Beto fez está sendo exibido aqui e eu acho sensacional. Queria ver a matéria de vocês. Vamos nessa? Solta o VT aí. Os brinquedos fazem parte do dia a dia de qualquer criança. A gente veio aqui na Intertec para ver até que ponto essa diversão é segura. Vem comigo? Aqui a gente vai testar a qualidade desses brinquedos com alguns testes físicos. Esse é o Alexandre, ele é diretor técnico aqui da empresa e ele vai guiar a gente por esses testes. Esse é um teste de queda, né? É um teste abusivo submetido ao brinquedo, onde nós deixamos o brinquedo cair por 4 vezes no piso, numa altura de 93 centímetros. E esses 93 centímetros são definidos segundo quais critérios? Todos os critérios e todos os métodos de teste são estabelecidos por norma técnica, no qual dita todas as regras e critérios para a gente realizar os testes. Aqui no teste de queda a gente já viu que deu um resultado. Aqui algumas partes pequenas soltaram desse carrinho e agora a gente vai fazer uns testes para ver se isso perfura ou se a criança pode engolir. Então aqui nós observamos que uma parte se desprendeu do brinquedo, né, e que provavelmente se caracterizará como uma parte pequena. Como que a gente observa isso? Nós utilizamos um gabarito que simula a região da garganta da criança. Então qualquer componente que entra por completo nesse gabarito é considerado uma parte pequena. A largura do cilindro é a mesma que a largura da garganta, é isso? Isso, é uma largura, é um diâmetro, na verdade, padrão. Também toda a dimensão desse equipamento é estabelecida por norma também e simula a região da garganta. E um pedacinho como esse, por exemplo, ele fica para fora. Qual é essa classificação? Isso, de acordo com o método, é considerado um componente não perigoso em relação à possibilidade da criança engolir. Como ela ficou, um pedaço do brinquedo ficou para fora do gabarito, não é considerado como um componente pequeno. E no caso de ingestão, qual tipo de ferimento podia causar na criança? Geralmente o sufocamento, né? Obstruir a via respiratória e de repente até podendo levar a óbito. E essa parte pequena que nós mostramos anteriormente, a gente pode observar também que elas é constituída de umas pontas que podem ser perigosas, né? Você comentou da ponta aguda. Então nós utilizamos este equipamento, né? Também estabelecido por norma. Pode observar, né? Introduzindo essa ponta no orifício, a gente observa que a luz aqui acende, certo? Se ela acendeu, então significa que é pontiagudo, que é perigoso. Isso, exatamente. É uma ponta afiada, suficiente para perfurar a pele da criança. Aqui no equipamento, o furinho aqui é bem pequeno, então se o fragmento passou aqui, pode causar um dano bem grande para a criança, né? Isso. Com esse fragmento ainda, dá para fazer mais algum teste? Às vezes se cortar a mão da criança, como funciona? Aí a gente pode fazer aqui um teste de borda cortante. Para isso nós utilizamos esse equipamento, né, composto de um mandril, onde nós colocamos aqui uma fita que simula a pele da criança, né,
Essa borda supostamente perigosa, nós forçamos aqui até que a força de mais ou menos 600 gramas é atingida. E isso varia de idade para idade? Não, isso é uma força padrão para qualquer idade, né? E aí nós damos um giro. Então aqui a gente observa que a borda cortou, inclusive mais da metade do comprimento da fita, que é o que a norma estabelece. Se cortar mais de 50% do comprimento da fita, é uma borda perigosa. Então esse fragmento também foi reprovado no teste de pontas cortantes, é isso? Isso, é um componente que é uma parte pequena, é uma ponta aguda e também uma borda cortante, que pode cortar a pele da criança. Então, perigosíssima. Perigosíssima. E qual teste é esse, Alexandre? Esse é um teste de tração, né, que simula qualquer componente que a criança possa puxar, ou com as mãos, ou com os dentes. A gente precisa fazer um teste de tração, justamente simular um abuso na questão do puxão. Né? E para o teste de tração, quem vai ajudar a gente é o Patrick, que é técnico aqui. E, Patrick, como funciona esse teste? Então, esse teste é aplicado uma força de 70 newtons, que corresponde a mais ou menos 7 quilos, por um período de 5 segundos até atingir a carga e mantém por 10 segundos. Né? E aí nós verificamos se algum componente do carrinho, que é o caso, solta. E essa força é padrão? Essa força é padrão para qualquer tipo, independente da faixa etária do brinquedo. Então, como vimos aqui, ó, ele chegou a carga em 5 segundos e manteve por 10. Agora ele volta à posição de descanso, ou seja, o brinquedo não é perigoso, ele não solta uma parte pequena. A rodinha se manteve intacta durante o ensaio de tração. Alexandre, como funciona esse teste? Esse teste é mais um teste, vamos dizer assim, de uso abusivo, né? Onde a gente simula justamente um brinquedo como esse, um quadriciclo, onde nós colocamos um peso em cima do brinquedo que simula o peso da criança. Né? O equipamento leva esse brinquedo a uma velocidade de 2 metros por segundo, fazendo com que o brinquedo bata contra um degrau. Aqui na câmara acústica funcionam os testes de decibéis para ver se o som produzido pelos brinquedos pode afetar a audição da criança. No caso, como que funciona esse aparelho, Alexandre? Nós temos um medidor de ruído aqui, né? E nós pegamos um brinquedo aqui para mostrar. É um brinquedo que emite ruído. A gente tem um microfone aqui na extremidade do equipamento. Então o brinquedo é colocado em funcionamento numa distância de 3 centímetros do microfone. E aí a gente avalia aí o limite máximo de decibéis que a gente alcança com esse som. O limite nesse teste, então, seriam 80 decibéis, é isso? Isso, correto. Então esse brinquedo foi reprovado. Até aqui 85 já passou do limite estabelecido, é isso? Isso, estabelecido pela norma. Então passou o limite. Ou seja, na questão do ruído, é um brinquedo potencialmente perigoso. Já poderia prejudicar a audição da criança. Correto. Aqui a gente vai fazer o teste de inflamabilidade. Para ver, a gente vai colocar o bichinho de pelúcia no fogo para ver se ele entra em combustão ou não. E no caso a gente vai fazer com bichinho de pelúcia, mas esse teste é específico para esse tipo de brinquedo? Esse teste é aplicado para alguns tipos de brinquedo, né? Por exemplo, fantasia de brinquedo que a criança veste, ou brinquedo que a criança entra, aquelas cabaninhas que tem uma armação com tecido, né? E bicho de pelúcia. Não sei se você quer escolher aqui qual que a gente vai queimar. O cachorro. Aqui, no caso, então, o bichinho de pelúcia ficou com perfurações, mas ele não entrou em combustão, né? O fogo não se espalhou. E esse tempo que a gente usou, de 3 segundos, ele é cronometrado. E por que 3 segundos?
É estabelecido pela norma, né? Os 3 segundos que o brinquedo fica no fogo. Depois a gente avalia, depois de retirado do fogo, a gente avalia se o fogo se auto-extingue, que foi o que aconteceu aqui, ou se propaga. No laboratório químico, eles fazem o teste para ver se metais pesados estão na composição do brinquedo, ou na tinta ou no plástico. E como que funcionam os testes aqui, Alexandre? Aqui nós picotamos os brinquedos em pedaços bem pequenos, né? Que são essas amostras, né? Isso, colocamos nestes frascos e aí uma solução de ácido clorídrico é colocado dentro do frasco para simular o suco do estômago, o suco gástrico. Como você pode ver, aqui tem duas amostras, uma é um tecido e essa daqui é um plástico. E depois eles vão para um banho-maria, onde eles vão ficar para manter a temperatura aproximadamente do corpo, tá? Aí vai ficar 1 hora agitando e 1 hora descansando, para simular uma atividade normal de uma criança. E depois de colocar o ácido e de misturar no brinquedo, essa etapa é a última, né, Alexandre? Ele passa aquela substância passa por um processo de filtração para chegar só o líquido aqui. Mas e agora? Exatamente, passa por um processo de filtração e aí essa é a última etapa do teste químico, né? Onde com esse equipamento nós medimos as quantidades de metais pesados. E esses testes que a gente viu aqui, eles se transformam nos selos. Que tipos de selos que existem, Alexandre? Na verdade, todo brinquedo ele faz parte de um programa de certificação obrigatória junto ao Inmetro, né? Então, qualquer brinquedo, para ser comercializado a nível nacional, ele precisa ser certificado. Né? E como que a gente visualiza isso no ponto de venda? Através do selo de certificação que vai na embalagem dos produtos. E no caso de reprovação, quais são os próximos passos para o brinquedo? A empresa tem que se reportar a alguém? Como funciona? Na verdade, o laboratório faz os testes, né? Emite um relatório com os resultados e envia esse relatório para o organismo certificador de produto. Então, quem cuida da certificação são esses organismos certificadores. O laboratório tem a função, vamos dizer, apenas de fazer o teste e mandar o relatório para que eles possam avaliar. E eles já mandam com essa classificação etária para maior de 3 anos e menor de 3 anos, é isso? Isso, exatamente. O fabricante ou importador, ele inicialmente estabelece uma faixa etária, uma indicação de faixa etária para o determinado produto. Esse organismo certificador avalia se essa faixa etária está realmente adequada, né, com base em normas, e aí, chegando num consenso, vamos dizer assim, da idade, o laboratório já recebe a amostra com essas idades já pré-estabelecidas, de modo que a gente possa aplicar os testes aqui no laboratório. E tem alguma época do ano que os testes ficam mais intensos aqui? O Dia das Crianças, o Natal? Tem uma média constante de testes que vocês fazem? Não, nossos trabalhos realmente, existe uma sazonalidade no nosso trabalho, né? Realmente nos períodos aí próximos do Dia das Crianças, Natal, nós temos uma demanda maior, né, de produtos a serem testados, mas pegando numa média aí por mês de 5.000 a 6.000 testes realizados dentro de um mês. Depois de todo esse processo, os brinquedos vêm para cá e ficam ao alcance das mãos. E aqui na loja, a Vanusa, que é gerente, vai explicar pra gente como o resultado do teste influencia na distribuição das prateleiras. Influencia porque ajuda pra gente a separar os brinquedos. Como você pode ver, vem a faixa etária de 0, depois vem a partir de 6. Isso fica mais fácil pra gente distribuir na prateleira por faixa etária. Fica até mais fácil para o consumidor também achar os produtos que são todos juntos, agrupados. E os selos do Inmetro são facilmente identificados. Sim, na caixa, né? Virar a caixa que você já vê o selo do Inmetro.
Aqui dá para perceber também que as peças são menores, né, dos para bonecos. crianças maiores. Aqui a classificação etária mostra então, né, que para maior de 3 anos, aqui até 4, né? É, maior a partir de 4. Aí vem a faixa etária também menor de 3 não pode, que também já é um auxílio para o consumidor. Que eles não passariam, no caso, naqueles testes que a gente viu de ingestão e tal, das peças menores. Criança menores de 3 anos não é indicado. Agora que eu já sei de tudo isso, eu vim para a sessão das meninas e já escolhi o meu. Quando você escolheu o brinquedo, você tinha segurança de que ele já tinha sido testado, né? Sim, sim. Porque você já engoliu uma vez um olho de uma boneca, é isso? Não exatamente. Alguém já teve problema com boneco, com brinquedo aqui, não? Eu já tive. Todos? Todo mundo. Qual foi a sua experiência? Quando eu era pequena, que eu tenho um irmão que é um ano mais velho que eu, ele é um pouco mais velho. E a gente brincava com uns bonequinhos que tinham umas partes pequenas. E eu acabei colocando no nariz, eu não sei o motivo. E meus pais não conseguiam tirar e eu tive que ir para o hospital, enfim. Você sabe que isso é uma síndrome, né? A criança colocar no nariz. A medicina já desenvolveu a avaliação dessa síndrome, que chama síndrome nasal, de aspiração. Porque é um jeito deles, primeiro, demonstrarem o carinho pelo boneco, a coisa, cheirar aquela coisa toda e vai embora. Quando vê, já foi. Você, o que você fez nessa matéria? Cinegrafista. 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 Você é um bom câmera. Parabéns. Foi a primeira vez. Foi? Nunca tinha feito. Você fez um plano ali interessante e difícil, aquele aéreo. Foi bem. A gente complicado. observa a segurança em certas circunstâncias. Obrigado. Já engoliu coisa? Como é que foi? O meu caso foi um pouco diferente, na verdade. Quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns 4 anos, eu tinha uma motoca, aquela que você fez no teu teste, quando você foi na fábrica. E eu tinha aquilo e eu andava pela rua. Só que minha mãe ia com uma cordinha atrás me segurando, pra não ir pro meio da rua, né, não ser atropelado. Até que um dia eu convenci a mãe de deixar eu andar sem a cordinha. Só que eu morava numa descida. E aí eu fui indo pela descida e tal, aí tipo... Só que eu não parei antes de entrar na rua. Eu fui direto, só que a motoca foi num... E aí acabou causando um dano maior pra minha mãe, que foi correndo atrás de mim. Só que eu freiei a motoca no momento certo. E minha mãe foi por cima de mim, pra não me machucar, ela quebrou o braço batendo no poste. Ela deu quebrou o braço aqui em 2 partes, eu acho. Quer dizer, o brinquedo assassino era você. Eu fui... Isso. O que você fez nessa matéria? Produção? Uhum. Que ano você está na... Estou no segundo. De rádio e TV? Isso. E você escolheu esse laboratório? Vocês escolheram, né? Por quê, hein? Porque ele era perto daqui e também porque ele faz muitos testes durante o ano. E faz diversos testes. Faz teste de... Ele falou 5 mil por mês? Sem contar a quantidade de brinquedo que vai lá, né? É muito brinquedo. E a sua experiência como criança? Foi parecida com a da Mabi, bastante. Só que comigo foi com um sapatinho de boneca. Pelo nariz também? Pelo nariz. Tá Só vendo? que eu não precisei ir para o hospital, que minha mãe conseguiu tirar. Deu uma porrada nas suas costas e saiu. Foi basicamente isso. Foi, é assim que tira. E funcionou. Você é produtora jornalística. Jornalista, que ano está na faculdade de jornalismo? 3º ano. 3º. Gostou do que fez aí? Gostei bastante. Eu acho que é um aprendizado muito grande. A gente aprende na teoria, na faculdade, mas eu acho que o aprendizado na prática ele é muito maior. Você tem que correr atrás de fonte, tem que ligar para as pessoas. Tem que meter a mão na massa. A gente vê realmente a dificuldade que é. E a gente vê só fazendo mesmo. O que aconteceu com você quando você era pequena, tão terrível assim? O meu foi um pouquinho mais sério. O que foi? Eu, quando criança, gostava muito de carrinho. Então, o carrinho, ele tem as 2 rodas, né, presas pelo eixo. E o que eu fiz? Eu tirei a rodinha e junto com ela veio esse eixo, que com a ponta super perigosa que pode rasgar, né? O intestino, pode rasgar o estômago. Só que a minha sorte foi que eu engoli
a rodinha primeiro e o eixo veio depois. Então ele não foi do modo perigoso, vamos dizer. Sim, engoliu a roda com o eixo? A rodinha com o eixo. Era uma rodinha pequena, mas... Quer dizer, a roda foi pelo esôfago assim, primeiro e a faca para cima. Ou seja, se fosse ao contrário, saiu normalmente. Saiu lá por baixo? Foi? Com a rodinha também na frente? Foi. Tudo assim. Que sorte, hein? Muita sorte. Vocês viram na minha matéria o que chamou a sua atenção como jornalista futuro? Eu acho o seu desprendimento. Não, isso é estilo. Mas você leva? Matéria mesmo. O que te chamou a atenção? Que faz alguns anos, eu não sei se esse assunto era muito discutido antigamente. Mostrar a seriedade realmente que é de ter esse selo do Inmetro, mostrar que os testes realmente são importantes, que é importante para o público em geral prestar atenção se tem o selo, porque os testes mostram a segurança mesmo para a criança, porque pode trazer malefícios, como você mostrou o médico, né? Mostrou alguns casos que uma criança engoliu uma bateria, o outro crucifixo, que isso realmente pode acontecer com a gente, porque às vezes a gente vê na TV e não imagina que pode acontecer com a gente, né? Agora sim você vai ter uma ideia do perigo que corre o seu filho quando você não obedece às advertências e chega ao ponto de ter que entrar num processo cirúrgico. E o Dr. Manuel vai dar uma ideia de qual é o volume desses acidentes. Muitos? Muitos. Normalmente nós atendemos aqui no Instituto da Criança uma média de 30 casos por ano. Dependendo da localização do corpo estranho, são extremamente graves. Aqui existem vários corpos estranhos, todos eles radiopacos, de diferentes dimensões e uma constante, todas as crianças têm ao redor de 2 anos ou menos. Tem aquela fase oral de colocar tudo na boca. Então, E os acidentes graves são aqueles que se localizam depois ou no pulmão ou no estômago? Isso. Não tem outra maneira? Não tem outra maneira. O que nós vemos é corpos estranhos de grandes dimensões no esôfago ou na laringe obstruem a via aérea e levam o paciente à asfixia e até a morte. Exatamente. Então aqui nós vemos uma criança que ganha de presente uma coisa completamente inadequada, um crucifixo da madrinha. A primeira coisa que ela faz é pôr na boca e engole, e leva à obstrução do sistema digestivo, do esôfago. Ficou parado no esôfago, há necessidade de anestesia geral e remoção por endoscopia desse corpo estranho. Aqui um alfinete foi parar no pulmão? Alfinete na periferia do pulmão, no brônquio de lobo inferior, uma criança que estava ajudando a mãe ou brincando de costura, também completamente inadequado, fora da faixa etária. As baterias ocorrem um problema sério por vários motivos. A bateria ela pode abrir dentro do corpo humano, no estômago ou na via aérea, e liberar cádmio e níquel. Então, além do corpo estranho causar uma obstrução, a criança pode apresentar uma intoxicação por níquel ou por cádmio. Essa é uma bateria de algum brinquedinho? De brinquedo, uma bateria de brinquedo. Ou que se alojou aqui no... Se alojou no bronco principal direito. Não, é uma eventualidade extremamente rara. Normalmente as baterias são deglutidas. As crianças acabam engolindo as baterias, exatamente, vai para o estômago. Esse aqui é uma moeda e é o mesmo princípio da bateria quando vai para o estômago, sendo removida. Então, isso é dentro do estômago? Dentro do estômago. Aqui é a pinça prendendo a moeda e daí ocorrendo a remoção. Esse já é um outro tipo de corpo estranho, criança provavelmente maior, um adolescente, que engoliu um anel, um tipo de anel de colocar na boca e acaba engolindo. Nesses casos que você já atendeu, qual foi o mais grave? Bom, existem óbitos por corpos estranhos. Felizmente eles são raros, porém ocorrem.
Nós já tivemos, nesses 25 anos aí de endoscopia e pronto-socorro, nós infelizmente de vez em quando pegamos alguns óbitos, ou por brinquedos grandes que obstruem totalmente a laringe, ou corpos estranhos no esôfago também comprimindo a traqueia e brônquios. O último caso mais grave qual foi? O último caso mais grave foi de brinquedo, foi uma criança de 8 anos de idade que engoliu a cabeça de um bonequinho e que acabou indo a óbito. Não deu tempo de chegar no hospital nem nada. Foi um diagnóstico, inclusive, de necrópsia. Não, de acidente não. A gente pesquisou, na verdade, para o que seria mais comum, né? Qual era o acidente mais comum, né? Hoje em dia, os mais comuns são mordedores, sabe? Para recém-nascido, de quando o dentinho ainda vai começar a nascer. E o mordedor, às vezes, ele solta espuma, solta tinta, e a criança acaba engolindo aquilo. E faz muito mal, porque é recém-nascido, né? E às vezes prejudica também o dente, ainda vai começar a nascer. E é muito perigoso isso. E qualquer um que vai entregar um brinquedo para ela tem que ser um brinquedo que vai realmente divertir a criança e não machucar ela. Não se conversou sobre a diferença de atividades lúdicas, né, das crianças, dos tempos modernos para meus tempos lá, por exemplo, carrinho de rolemã e bola de gude e tal. Vocês não têm essa referência? Se existe ainda brincadeiras desse tipo? As brincadeiras devem existir, né? Mas os equipamentos? O que a gente até conversou na discussão da pauta são os tablets, né? Que as crianças têm usado muito mais agora. E não são testes que cabem para esse tipo de objeto, porque eles não são classificados como brinquedos, então eles não passam por esses testes. Mas são coisas que viraram brinquedos para as crianças. E qual é o perigo de um tablet para uma criança? Olha, eu não sei, mas a gente até estava conversando, às vezes põe na boca, eu não sei se dá choque ou não, porque energia, a gente não põe na boca, né? Mas a criança põe. Bateria também, calma. Tem energia. E normalmente quando você usa no próprio celular, você usa a internet, está usando e vai fazer uma ligação, eu não sei, o aparelho ele fica muito quente. Sim. Né? Então eu não sei, eu acho que pode causar algum dano para uma criança muito pequena, talvez. Na minha faixa etária, os brinquedos eram diferentes e eram mais naturais, né? Não eram comprados. Por exemplo, você tinha uma árvore que tinha fruta, a brincadeira era subir naquela árvore para colher a fruta. E principalmente ficava mais interessante se fosse no terreno do vizinho, né? Você tinha que depois correr, porque soltava os cachorros. Mas você tem alguma história de brinquedo, assim, de algum problema também? Tenho várias de brinquedo, esses brinquedos. Eu tinha um amigo da minha idade, assim, 11, 12 anos, chamava Miquimba. O Miquimba e eu, a gente escalava árvores, né? Com uma facilidade de macaco. Então, eu me lembro uma vez que subimos numa jaqueira, né? E a ponta do galho tinha uma jaca muito interessante. Eu falei, Miquimba, segura ela aí. Ele segurou ela e eu cortei. Só que a jaca era mais pesada do que o Miquimba. Então, veio jaca e tudo. E nós acabamos comendo a jaca estratalhada lá no chão. Mas é uma história de criança, como eram várias outras sempre. O que me espanta é que naquele período a gente tinha criatividade, né? Não comprava brinquedo, fazia brinquedo. Né? Carrinho de rolemã, por exemplo, aquele que você dirige com o pé assim e tal. A gente construía aquilo de caixote com as rolemãs e tal. Houve algum preconceito em relação... Porque vocês da produção, quando faziam uma proposta de fazer gravação, tinham que dizer, olha, eu estou fazendo um programa chamado Brinquedos Assassinos. Houve uma certa resistência quanto a isso. A loja aceitou, eu expliquei direitinho. Eles deram autorização tranquilo. Mas aí quando a gente já estava lá, já pronto para fazer a matéria, o shopping criou um pouco de
de resistência. Mas acabou cedendo? Acabou, demorou um pouquinho, demorou 1 hora, a gente teve que ficar esperando um pouco, conversando, dizendo que não era bem isso, que a gente estava fazendo uma matéria sobre os selos do Inmetro, sobre os testes com os brinquedos, e aí eles acabaram cedendo. Mas foi um pouco porque chegar com esse título é realmente pode assustar, né? Até no próprio na fábrica do teste lá, a gente foi fazer o teste, o supervisor chegou pra gente e falou, pô, vocês vão pôr esse título mesmo, né? Que causam... Você acaba pensando fazendo outra ligação, né? Quando você vê brinquedos assassinos. Você podia ter jogado a culpa em mim. Não, esse é um título que o Goulart já fez há 20 anos atrás. Aí eles causam tipo, uma proteção mesmo deles, assim, porque às vezes passa a imagem que o brinquedo acaba virando assassino, né? Que quando vai para a loja ele é assassino e não passa por uma sobrevisão. Próximo domingo, depois do Mesa Redonda, quase meia-noite, nós vamos nos encontrar com uma outra matéria extraída dos arquivos do Goulart de Andrade. Comece a sua manhã com as atrações do Revista da Cidade. Nesta segunda, 10h30 da manhã.